Yashita janta com a rapariga dos seus sonhos. Ele está a participar numa competição para ver quem enfrenta o enredo, e eu repenso a decisão dele de a tirar do jogo. Ele ganha coragem e pergunta-lhe se ela gostaria de ser sua namorada. Ela pede-lhe desculpa, dizendo que está a sair com alguém. Yashita sai com o amigo, fica zangado por ter sido rejeitado e deseja que ela tivesse dito que namora com alguém. Está pronto para chorar, pensando que ela lhe roubou o coração enquanto namorava com outra pessoa nos últimos 5 anos. O seu amigo diz que vai para casa porque já está a ficar tarde, e Yashita volta para casa sozinha, zangada com Iri. Enquanto caminha, vê uma rapariga sentada debaixo de um poste de iluminação e pergunta-se o que estará ela ali a fazer. Ele chama-a, pergunta-lhe o que está a fazer naquele momento e diz-lhe para ir para casa. Ela diz-lhe que não há comboios, e ele pergunta-lhe se vai ficar ali sentada a noite toda. Ela sorri, pedindo-lhe que fique em casa e chamando-o de senhor. Ele pergunta-lhe que tipo de rapariga ficaria na casa de um homem que nunca conheceu. Ela diz-lhe que não tem para onde ir esta noite e não tem dinheiro para ficar em lado nenhum. Ele pergunta-lhe se pode deixá-la ficar de graça, mas ela diz que o deixará desenvolver o enredo se ele a deixar ficar. Questiona-se se todas as raparigas são assim agora, mas percebe que acabou de conhecer uma estranha e diz-lhe para não dizer isso, nem a brincar. Ela diz então que ele devia deixá-la ficar de graça. Ela entra no apartamento dele e percebe que está imundo. Ele acha que não se deve envolver com ela ou tentar descobrir algo sobre ela porque isso não é problema dele. Ele simplesmente a expulsará de manhã. Ele vai para a cama pronto para dormir e diz-lhe que pode fazer o que quiser. Ela começa a remover a armadura da trama e pergunta-lhe se tem a certeza de que não quer fazer nada. Ele diz-lhe que não se vai repetir e que gosta de mulheres mais velhas. Ela pergunta-lhe se pode fazer alguma coisa por ele, e ele diz que gostaria de uma sopa de miso feita por uma mulher. Ele adormece e ela fica sentada sozinha a pensar no que aconteceu. De manhã, Yashita acorda e percebe que está atrasado para o trabalho, mas depois lembra-se que é apenas domingo. Ele sente um cheiro e ouve a rapariga a dizer-lhe bom dia. Ele pergunta-lhe o que uma rapariga do liceu está a fazer em sua casa, e ela diz que lhe pediu para ficar e ele deixou. Ele rejeita a ideia, mas ela diz que sim, definitivamente. Pergunta-lhe se fez alguma coisa, preocupado que possa ter tramado alguma coisa na noite passada. Ela olha para ele, assustando-o, mas depois diz que está apenas a brincar. Ela diz-lhe que ele continuou a recusar-se a desenvolver o enredo e que está feliz por ter conseguido manter-se forte. Ela prepara-lhe sopa de miso, e ele diz-lhe para não fazer sopa de miso na casa de um estranho. Ela diz que foi ele que pediu e trata por senhor. Ele diz-lhe para parar de o chamar de senhor e ir embora. Ela pergunta-lhe se ele não se lembra mesmo de nada da noite passada, e ele pergunta-se do que ela está a falar. As suas memórias começam a regressar, e ele lembra-se dela usando uma armadura preta. Ela chama novamente de senhor e pergunta-lhe qual é o seu nome. Ele diz-lhe que se chama Yashita, e ela diz que ele se parece com uma Yashita. Aquilo ali foi uma violação, pessoalmente, não aceitaria nada. Ela diz-lhe então para comer logo a comida, e ele diz-lhe para não dizer o que fazer. Ela diz-lhe para comer antes que arrefeça, e ele experimenta, percebendo que é bom. Ela pergunta-lhe se preferia que eu tivesse preparado tudo de novo, e ele pergunta-se como é que ela descobriu. Conta que ele esteve a dizer o nome dela durante o sono na noite passada. Ela senta-se ao lado dele e pergunta-lhe se consegue fazê-lo sentir-se melhor. Ele diz que ela tem de parar e que não precisa dela para se sentir melhor. Ela começa a desenvolver o enredo, dizendo que tem um grande enredo. Fica perplexo, mas acha que os peixes são maiores. Ela pergunta-lhe qual é o tamanho do meu sutiã, e ele diz que é tamanho F. Ela diz-lhe que tem tamanho F, e ele pergunta-se como é que ela é tão grande. E ela diz-lhe que eu poderia ser tamanho G ou H. Ele acha que gostaria de ter sentido aqueles gráficos do tamanho do copo H pelo menos uma vez. Ela pergunta-lhe se quer sentir a sua trama, e ele pergunta-lhe porque é que ela está a tentar seduzi-la. Ele pergunta-lhe qual é o problema dela. Ela diz-lhe que lhe quer perguntar algo e abraça-o, perguntando-lhe por que razão se está a recusar. Uma rapariga a querer ele na frente dele. Ela diz-lhe que ele é que não é normal, porque nunca conheceu um homem que fosse capaz de rejeitá-la. Ele agarra-a, chama-a de estúpida e pergunta-lhe o seu nome. Ela diz-lhe que se chama Saoyu e percebe que revelou o seu nome verdadeiro. Pede para ver o cartão de estudante dela e percebe que é de um lugar extremamente distante. Ele pergunta-lhe quando saiu de casa, e ela responde que foi há 6 meses. Ela diz-lhe que tem a certeza de que a sua família está feliz sem ela.
Ele pergunta-lhe como é que ela vai sobreviver se não for para casa, ou parece ele pergunta-lhe onde está o cinzeiro, e ela entrega o lavado. Ele levanta-se para fumar lá fora, e ela pergunta-lhe porque é que ele não fuma aqui. Ele diz que é porque ela está aqui, e ela chama-lhe simpático. Ela diz-lhe que nenhum outro rapaz se preocupou com ela quando fumava. E ele fica zangado perguntando-se porque é que ela está a tirar todos os seus valores àqueles tipos. Ele diz-lhe que não é simpático, mas todos os outros rapazes estavam bêbados. Ele diz-lhe para ter padrões para si, e ela responde que compreende. Questiona-se por que razão é o único a cuidar dela como se fosse o seu guardião. Acha que o mundo inteiro está cheio de pessoas horríveis, e isso inclui-o a ele. Porque ele está a dar-lhe um lugar para ficar e a deixá-la continuar a fugir. Pergunta-se o que deve fazer. Na manhã seguinte, ela acorda e vai-se embora, e acha a ouve que ela está com dores. Ela caminha ao lado dele, e ele repara que ela está a usar as mesmas roupas todos os dias. Ela diz-lhe que é a única coisa que tem, por isso ele decide levá-la ao centro comercial. Ela diz-lhe que está tudo bem e que não tem de fazer isso. Mas diz-lhe que vão comprar roupa para ela e um colchão novo. Porque acorda com dores todas as manhãs. Ela diz-lhe que se ele fizer tudo isto por ela, ela não saberá como retribuir. Percebe que ela não está a tentar ser modesta, mas sim a recusar tudo isso porque não pode retribuir. Pergunta-se por que razão uma criança pensaria assim e diz-lhe que está ocupado. Então ela fazer tarefas para ele seria a sua forma de retribuição. Ele acha que isso já é motivo suficiente, e ela diz que está tudo bem se ele estiver. Vai para casa e acha que o seu novo colchão é confortável e que vai dormir muito bem esta noite. Ela pergunta-lhe se gostaria de dormir com ela e lança-lhe um sorriso malicioso. Mas ela diz-lhe que não disse nada de estranho e que ele é o sujeito sujo por pensar em coisas estranhas. Ela ri-se e ele acha que ela fica gira quando se ri daquela maneira. Ela agradece e na manhã seguinte, o amigo conta-lhe que é um rumor de que ele tem uma nova namorada. Diz que está mais limpo e que todas as suas roupas estão passadas. Ele está com melhor aspecto e vai para casa mais cedo, por isso todas as raparigas pensam que ele tem namorada. Em casa, acha que a Seio não faz o seu género, mas ela é gira e responsável. Depois pergunta-se por que razão ela correria de casa até Tóquio. No dia seguinte, ela pergunta-lhe porque é que ele não rapa os pelos faciais. Ele diz-lhe que é preguiçoso, e ela pergunta-se porque é que ele só faz a barba às vezes. Ele diz-lhe que só o faz quando fica comprido, porque o faz sentir-se velho. Ele diz-lhe que acha que ter preguiça de rapar os pelos faciais é quando se envelhece. Mas ela diz-lhe que os seus pelos faciais não lhe ficam bem. Você é uma vítima. Olha-se ao espelho e decide que vai rapar o cabelo. No centro comercial, ele compra mais coisas que ela precisa e pergunta-lhe se tem telefone. Ela diz que não e que na verdade apenas atirou o objeto para o oceano. Ele diz que ela é burra e que gostaria que ela fizesse um porque gostaria de entrar em contacto com ela. Ela diz-lhe que não precisa mesmo de um porque ele comprou o seu hidratante, e sorri. Olha para o sorriso dela, sentindo que é forçado, e pergunta-se se ele vem mesmo do fundo do coração. Vão para casa e ela pergunta-lhe se vai conseguir ler todos os livros que ganhou. Ele diz-lhe que o fará aos fins de semana, mas que ela também pode lê-los se quiser, sem lhe estragar a surpresa. Ele repara então que ela está sentada tristemente, e ela está prestes a perguntar-lhe porque é que ele está assim. Mas interrompe-se e diz que não é nada. Ele diz-lhe para cuspir porque está curioso, mas ela diz-lhe para esquecer e começa a rir falsamente. Ele acha que ela está a fazer aquele sorriso falso outra vez e diz-lhe para parar de se forçar a sorrir. Ele diz-lhe que pode não ser a sua casa, mas que ela tem permissão para viver aqui. Assim ela não tem de agir de forma estranha e mentir-lhe com os seus sorrisos. Ela chega e diz que ia perguntar porque é que ele é tão simpático, e que é mais simpático do que qualquer outra pessoa que ela já conheceu. Assim, se ele quiser que ela pare de agir de forma estranha, ela vai fazê-lo. Ela diz-lhe que os seus sorrisos falsos são apenas um hábito dela agora, e que vai demorar, mas vai tentar o máximo para parar. Ele diz-lhe para ter calma, e ela acha que ele é muito simpático. Ela diz-lhe que nunca ninguém lhe deu tanta liberdade e escolhas antes. E que ela tentará fazê-lo pensar que está feliz por ela ter entrado na sua vida. Começa a rir e diz que ela também é muito gentil, que está ansioso por vê-la trabalhar arduamente e que espera comida ótima. Ela diz que não o vai desiludir. No trabalho, chama a Missima e diz-lhe que o código dela está cheio de bugs e que não podem vender o projeto. Ele diz-lhe que terão de ficar juntos até tarde hoje para consertar o trabalho. Note novamente a interação deles.
Passa a noite toda como tempo e inquieto, mas o seu amigo diz-lhe que deve acalmar porque vai acabar. Ficando acordado até tarde caso contrário. Iri aproxima-se dele e pergunta-lhe se podem falar mais tarde. O amigo dele diz-lhe que imaginou que o encontro deles aconteceria lá fora, e que uma vez que ela o rejeitasse, seria quando o relacionamento começa realmente. Desfruta do jantar com Iri e admira novamente o seu enorme terreno. Ganha coragem ao vê-la mastigar a carne com a língua. Ela pergunta-lhe se ele está nervoso e o nosso homem engasga-se porque é um papo mole. Ela diz-lhe que podem relaxar, fazendo perguntas um ao outro, mas devem responder às perguntas um do outro. Ele pergunta-lhe uma pergunta e pergunta porque é que ela o convidou aqui. Ela pergunta-lhe se ele namora com alguém e ele diz ela que ele não é. Ela chama-lhe mentiroso e diz que é óbvio. Nos 5 anos que ela conheceu, nunca foi para casa cedo e sempre pareceu uma merda. Mas ele está a ir para casa recentemente, passando a ferro as suas roupas e limpando os seus pelos faciais. Ela pergunta-lhe se ele está foi próximo da menina Ima. Ele tenta esclarecer a confusão. Ele diz-lhe que está trabalhando durante 5 anos, mas só se apaixonou por ela, e que ainda sente o mesmo porque ela é especial para ele. Ele pergunta-lhe porque é que ela se importa, uma vez que já o rejeitou. Ele conta. Diz que não se devia importar se não gosta dele, e tenta inventar uma razão. Ele não aceita a desculpa dela e diz que não tem namorada. Ela pergunta se é só isso. E ele pergunta-lhe se é a única razão pela qual ela o convida para jantar. Ele diz-lhe que se perguntou se fosse algo mais importante, e ela diz-lhe que é importante. Ele olha para ela a comer carne. E ela diz-lhe que o deixará fazer mais uma pergunta. O nosso homem cria coragem para a questão mais importante de toda a humanidade e pergunta qual é o seu tamanho. Ela inclina-se e diz-lhe que é uma ocular. Ele vai para casa pensando que Lee é definitivamente não a fim dele. Entra em casa e diz que está novamente atrasado e pergunta-lhe por que está. Um olhar triste no seu rosto. Ele não lhe diz nada, mas ela não acredita. Ele conta-lhe que foi jantar com Iri. Ela pergunta-lhe se foi divertido, e ele diz que sim, mas ela diz que ele não faria isso. Fique triste se foi divertido. Ela pergunta-lhe se gostaria de um abraço e corre para o abraçar. Ela pergunta-lhe se o abraço fez-o sentir-se melhor, e ele diz-lhe que sim. Ela diz-lhe que ele cheira a merda e que devia tomar banho e esquecer todas as coisas más. Ele acha que é patético porque está a ser aplaudido pela venda. Ele toma a sua sopa de miso e abre a sua bolsa, dando-lhe um presente. Ela pega nele, vendo que ele lhe comprou um telefone. Ela pergunta-lhe porque é que ele fez aquilo, e ele diz ela que era porque ele queria entrar em contacto com ela. Ela pergunta-lhe se pode mesmo ficar com ele. E agradece-lhe por ele ter conseguido para ela. Ela vê que ele lhe deu uma pasta branca e diz que ela gosta de branco. Ele diz-lhe que está feliz, e ela diz que deviam juntar-se. Ele lembra-se das palavras dos seus amigos dizendo-lhe que ele poderia apaixonar-se por ela, mas ele pensa que é impossível, porque pensa nela como uma criança de quem tem de cuidar. Ela vê que ele próprio acrescentou como Yashida Man, e diz-lhe que é o seu único amigo. Ela diz-lhe que isto é só para ele. E sorri para ele. Pergunta-se o que era aquele sorriso, porque ela não estava apenas a tentar forçá-lo ou fazê-lo feliz. Foi saudável e ele sentiu que ela o quis dizer, mas percebeu que não era isso que ele queria dizer. Apanhar adolescentes. Salva os sonhos das noites em que ela desenvolveria enredos com estranhos e acorda triste, olhando para Yashida. Yashida sai para trabalhar nesse dia e questiona-se porque é que ele não quer desenvolver enredo. Senta-se com a menina Ima e alguém chega e pergunta-lhe porque recusou uma viagem de negócios. Ele pergunta se há alguma namorada que o esteja a impedir de querer ir, e a menina Ima pergunta-lhe se ele tem namorada. Os dois começam a perguntar-lhe porque é que recusou os seus planos de negócios, e ele tenta para lhes dizer que é outro motivo. Conta que estava à espera que um pacote chegasse nas próximas 2 semanas. O seu amigo abandona-o, dizendo que não vai incomodar mais, e a menina Ima decide dar-lhe um pontapé porque essa é a lógica típica de anime.
Mais tarde, ela pede-lhe que vá até ao filmes com ela e embora eu pessoalmente não fosse, Yashida decide que tem de ensinar idiotas. Deu uma lição por o ter rejeitado. Em casa, Sei questiona-se quanto tempo conseguiria ficar aqui com Yashida. Ela percebe que quando Yashida encontrar uma mulher, acabará por ser expulso como todos os outros homens. Ela mostra-se preocupada, pensando que ele encontrará uma namorada em breve e pergunta-se se vai desenvolver um enredo com a namorada. Ela recebe uma mensagem, abre-a e vê que ele estará. Os filmes.